Chegamos no vídeo 200 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. E o tema desse vídeo é o 8 de janeiro flopou. Então nós vamos falar sobre isso, porque depois do 25 de fevereiro, que a Avenida Paulista fez aquele movimento todo, o que ela atestou para o Brasil, né, para a grande mídia, para o próprio governo, que a sociedade não engoliu a história do 8 de janeiro, tá certo? Então, eu acabei de ver uma fala do presidente Bolsonaro sendo entrevistado pelo próprio filho, né, e ele falando, né, que no entendimento dele, o 8 de janeiro foi promovido pelo PT. E esse entendimento é geral, é da população do Brasil inteira. E diferentemente do que aconteceu no Capitólio, né, nos Estados Unidos, e que a esquerda tentou replicar esse Capitólio aqui, lá não houve, né, uma reação, né, da sociedade denunciando, né, que era uma armação. Aqui, desde o dia 9 de janeiro de 2023, a sociedade começou a ocupar os espaços na rede social e falar: isso é uma armação do governo. E isso foi criando uma repercussão tão grande que foi necessário criar 2 comissões parlamentares de inquéritos em 3 casas legislativas, coisa que nunca aconteceu na história desse país. E o governo teve que se apropriar dessas comissões para impedir que se chegasse na fonte, na origem do 8 de janeiro, daquele que realmente pensou o 8 de janeiro, daquele que elaborou o 8 de janeiro, aquele que financiou o 8 de janeiro. Por isso que depois de mais de um ano, ainda não se chegou, né, de forma oficial, através da justiça, né, nos mandantes, nos autores. E aí todas as evidências que foram apontadas mostram em direção ao governo. Mostra em direção ao ministro da Justiça, na época, então, Flávio Dino, que escondeu as câmeras. Então, tudo, o G. Dias interagindo com os infiltrados. Então, diferentemente dos Estados Unidos, né, a sociedade brasileira é uma das que tem mais tempo, assim, se dedica mais tempo às redes sociais, mais tempo online. Isso é uma peculiaridade do Brasil. O Brasil é um grande investimento para essas big techs, por quê? Porque os brasileiros se adaptaram muito facilmente a esse meio de comunicação, que é a pluralidade de opiniões. E isso aí se deu em virtude do movimento de libertação, né, da opinião pública, de que há muito tempo vinha sendo controlada por um sistema global de informação que impunha uma opinião goela abaixo e a população, de forma indigesta, tinha que digerir isso mal e porcamente. E aí, com os meios de comunicação via internet, o que aconteceu foi uma resistência nunca imaginada, tanto que você prevê que a maior ação do governo foi tentar barrar, né, a liberdade de expressão na internet. Por quê? Porque a internet virou uma espécie de peneira, né? Ali não cai nada que não passe. Então, eles pararem a opinião pública com uma peneira não dá certo, né? Ela passa pelos buraquinhos e aí contamina todo o ambiente. Então, a presença daquela população, que eu nem vou falar número, porque é até brincadeira falar em número, né? Deixa isso para os fracos, mostra que a sociedade não engoliu a narrativa do governo do 8 de janeiro. Não engoliu a narrativa dessa grande mídia, desse consórcio de mídia, sobre o 8 de janeiro. Ou seja, coube o Alexandre de Moraes com aquele inquérito, né, sobre o 8 de janeiro, julgar
as pessoas que foram presas lá no QG e no próprio 8 de janeiro, né? E aí, o que você tem? Você tem a insistência do erro, né? De tentar legitimar uma coisa que a sociedade já entende que flopou, que é o 8 de janeiro. E aí coube ao Alexandre de Moraes avançar com isso, né? E aí, quanto mais ele avança, mais ele comete erro. Por quê? Porque ele está avançando para provar que a narrativa do governo ainda é reconhecida pela população. E não é mais. E olha, houve um julgamento agora, presta atenção, de 13, né, pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro. E desses 13, a maioria são mulheres. Agora você imagina aquela turma que ficava falando, ele não, Bolsonaro não. A maioria dos presos políticos que estão sendo condenados são mulheres. E pasmem, e nenhuma dessas mulheres está a Ana Priscila. Onde está o julgamento de Ana Priscila? Hein? Então, essa tentativa de continuar insistindo no erro vai fragilizando ainda mais o Alexandre de Moraes, que vai ficando isolado nessa questão. A ficha está caindo para a maioria das pessoas. Eu vi recentemente num debate do UOL, até mostrei um trecho aqui, né, entrevistando um líder do MST que quer fazer uma manifestação pública, popular, né, envolvendo essas entidades aí, MST, CUT, UT, sei lá o quê, para contrapor o 8 de janeiro. E a preocupação do pessoal do UOL, que a gente sabe que é a esquerda, né, que sempre pregou a narrativa do 8 de janeiro, vocês têm coragem de fazer isso? Vocês acham que vão dar certo? Desculpa. Vocês têm ideia de que podem suplantar isso aí? Vocês não correm o risco de flopar, de pagar mico, de mostrar que nós realmente não estamos em lugar nenhum? Peraí. Entrou um negócio aqui que não estava no plano. Foi um áudio que apareceu aqui que não era para aparecer. Isso vai entrar depois. Bagunçou aqui. Então, voltando ao assunto, eu não posso ficar muito tempo aqui porque eu vou soltar um trecho aqui que é muito importante. Nós vamos entrar com uma sequência de vídeos aqui que vai dar um entendimento do que eu estou falando. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Esse é o vídeo 200 da Comissão Cidadã de Inquérito, uma comissão criada para pacificar o país e chegar à verdade. E eu estou aí com a minha chave Pix aí embaixo, está aqui, ó, jpnoticias@gmail.com. Você pode contribuir com qualquer valor. Gente, hoje eu vou pagar a fatura da Comissão Cidadã de Inquérito. Quer dizer, a minha fatura do meu cartão, né, que eu estou por conta disso, e esse mês eu tive uma dengue, né, estou quase pronto, estou quase curado, então foi um mês difícil para mim. Está faltando isso aqui para fechar a fatura, eu pago ela hoje. Então aquele que quiser contribuir, aqueles que já estão contribuindo, eu agradeço, e aqueles que quiserem contribuir para me fechar essa fatura, tá certo? Eu fico muito, muito feliz. Então vamos ao que interessa. Vamos trazer aqui um vídeo que é do Malafaia. O Malafaia, ele comprou essa briga. Ele falou, não, vou peitar o Alexandre de Moraes. E o Malafaia foi uma peça importante no 25 de fevereiro, na Avenida Paulista. Né? Ele que provocou o Bolsonaro, falou, olha, você tem que se posicionar para você não ficar sozinho, senão... Se você não se posicionar, as pessoas não vão te ajudar quando você precisar. E aí o Bolsonaro entendeu o recado do Malafaia. E o Malafaia, gente, ele é um líder religioso e é uma pessoa que tem uma boa oratória e é um homem de uma capacidade intelectual, né? Ele tem inteligência emocional, aquilo que eu falo, né? É um líder, é religioso, é corajoso, é um líder religioso, não é um líder político, não tem mandato. Então, ele está fora desse enquadramento aí, né,
que o pessoal fala, não, vamos caçar o mandato dele, aquela coisa toda. Ele está fora disso, mas ele é um líder religioso de grande capacidade de influenciar, certo? Ele tem inteligência emocional e tem inteligência cognitiva. Ou seja, ele é uma pessoa que se fez no seu histórico de vida, né, e uma liderança construída em cima da sua oratória, né, dentro da palavra de Deus, dentro da palavra, né, da igreja, e principalmente trazendo agora esse discurso de enfrentamento com o Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes agora achou alguém à altura ou mais corajoso que ele para poder colocar o Alexandre de Moraes dentro das 4 linhas. E um vídeo que o Malafaia soltou recentemente, que está dando muito comentário, né? Inclusive já tem mais de 500 mil de visualizações, ele postou isso já tem uns 2 ou 3 dias, e eu falava, não, isso aí eu tenho que mostrar para a Comissão Cidadã de Inquérito, porque isso aí é material de investigação, né? E nós falamos recentemente da questão dos ministros da Suprema Corte, né, falarem fora dos autos, se pronunciarem com viés político, entendeu? Querer ser estrela, querer mostrar um lado político. E aí o Malafaia, né, foi atrás dessas falas do Alexandre de Moraes e pegou ele pela cintura e trouxe ele aqui, ó, vem cá, vamos falar a verdade, conversa comigo. Então o Malafaia está chamando o Alexandre de Moraes para a briga. E aí, o Alexandre de Moraes, nessa insistência de continuar entendendo que tem que avançar nessa investigação dos 8 de janeiro para achar que tentativa de golpe, essa coisa toda, vai insistindo no erro segundo a opinião pública. Olha, você está indo para o lado errado. A gente já sabe que isso aí foi armação. Então, ele está quase ficando isolado, porque o pessoal já está caindo a ficha, falando, não, a sociedade não engoliu o 8 de janeiro. Aqui não conseguimos fazer o que fizeram nos Estados Unidos no Capitólio. Aqui flopou, entendeu? Então, o Alexandre de Moraes vai ficando como que se fosse isolado. E a prisão daquele deputado lá do Espírito Santo, que é um capitão, né, se deu após o 25 de fevereiro. Então a Polícia Federal foi lá prender o capitão, que é um deputado, né, que é bolsonarista, que eles falam que é bolsonarista, né? Para mim é um direitista, um cara de direita, um homem que quer a construção do Estado Democrático de Direita, e parece que ele foi preso dentro da igreja. Ou seja, a Polícia Federal escolheu prender esse deputado, esse parlamentar, né, do Estado do Espírito Santo, né, de uma Assembleia Legislativa, do Estado Federativo da União, dentro da igreja. Ou seja, parece que o Alexandre de Moraes quis fazer uma resposta à ação do Malafaia. Olha, vou prender um dos seus dentro da sua igreja para mostrar para você que eu não tenho medo de você. Essa é a interpretação que ficou, tá certo? E isso parece que também que vai flopar, parece que esse capitão vai ser solto e a coisa vai ficar mais complicada para o Alexandre de Moraes. Mas vamos a essa combinação aqui, dessa fala, dessa montagem que o Malafaia fez, porque ele realmente resolveu falar assim, olha, estou chamando você para briga, sabe? E o Malafaia é um homem, não é diferente, entendeu? O Bolsonaro tem aquele jeitinho dele de falar, então ele está se treinando, ele está se preparando para começar, né, a construir um discurso mais contido, mais estadista, dentro de uma visão mais ampla de sociedade, né? Mas o Malafaia não, o Malafaia já é uma figura, né, que o seu ganha-pão, o seu mote, o seu dom é a palavra. Então, agora o Alexandre de Moraes achou um cara à altura que vai petar ele, entendeu? E
o resto dos ministros do Supremo estão se retraindo, falando assim, poxa, a gente percebe que a sociedade está, né, se mobilizando de forma compacta, né? Este novo lugar comum, onde as pessoas comunicam entre si, e que já se contaminou todo o espectro ideológico, né, tanto da esquerda como da direita no Brasil, está deixando esse pessoal do sistema que sustentou a narrativa do 8 de janeiro num lugar nenhum. Quer dizer, não estão em lugar nenhum. E aí é uma bola de sabão que começa a evaporar no ar. E aí nós vamos chegar em algum lugar nenhum. Entendeu? Então vamos lá. Preste atenção na montagem que o Malafaia fez, chamando o Moraes para a briga. Entendeu? E isso aí, ou seja, ele provoca o Moraes porque ele sabe que se o Moraes continuar avançando, ele vai continuar errando. Olha que curioso. E o Moraes, Alexandre de Moraes, né, ele está ali, né, ele é como eu digo assim, né, uma bucha de canhão, certo? Nesse ponto, é a única hora que eu tenho pena do Alexandre de Moraes, porque ele é instrumentalizado, ele é um instrumento de um sistema que quis colocar, né, uma situação com ela abaixo da população brasileira. Ou seja, é um homem que também é limitado. Você vê que o Alexandre de Moraes não tem o dom da oratória. Você percebe que ele tem até uma dificuldade de dicção. Me parece que ele é uma pessoa que tem aquela coisa da gagueira contida, né? Então ele não consegue falar assim, né? Naturalmente. Ele pausa porque é uma coisa, a construção do raciocínio dele, né, é muito limitada. Vocês vão ver isso nessa colocação. E aí, quando o Alexandre de Moraes começa a tomar partido e vai fazer pronunciamento público, né, em plenário, se colocando como um agente político, o que ele faz? Ele enfraquece a Suprema Corte, ele enfraquece a instituição, ele afronta, né, aquilo que é o devido processo legal, o Estado democrático de direito. Por quê? Porque ele fragiliza o Supremo. E os colegas dele, os pares do Supremo, já perceberam isso, né? O Barroso deu aquela escorregada lá na Uni, né? Fazendo aquele discurso, nós derrotamos o bolsonarismo. Aquilo ficou para ele, né? Aquele peso ele vai carregar para ele. Então, as pessoas têm que tomar conta disso, porque defender a democracia é se colocar dentro das quatro linhas. E quando um ministro da Suprema Corte, né, dá essa escorregada e vai a público e faz um comentário político partidário, né, ele compromete a instituição, ele compromete a Suprema Corte, ele compromete o Estado democrático de direito. E a sociedade já entendeu isso. Porque a direita agora tomou para si o discurso da defesa do Estado democrático de direito. E isso é o que está preocupando hoje a esquerda, né? Que falsamente sustentou esse discurso da democracia. Por quê? Porque a direita abriu mão de defender a democracia, né, na sua pauta. E a direita agora falou, não, peraí, vocês estão querendo tomar uma pauta que é nossa. Então vamos à entrevista. Mas antes, dá uma paradinha aí, manda qualquer coisa aí para o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, para que eu possa continuar pesquisando, aprofundando e trazendo para vocês essas informações tão importantes que vai fazer com que você tenha uma ideia melhor do que está acontecendo nesse país. Então vamos lá. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é imperdível. Se você ama a liberdade, ama o Brasil, assista até o final. Eu vou falar sobre a democracia de Alexandre de Moraes, que não tem nada a ver com a Constituição. Eu vou fazer aqui uma crítica duríssima ao discurso que ele proferiu agora, dia 26, segunda-feira, 26 de fevereiro, na aula inaugural para os calouros do curso de Direito da USP. Eu vou mostrar as falas dele e vou questioná-las, ok? Então, muita atenção, vamos à primeira parte, a primeira fala do ministro que eu quero questionar. Os mecanismos são os mesmos.
Se vocês tiverem oportunidade, há um documentário muito bom na Netflix, O Manual do Ditador. E são 5 ou 6 histórias. Começa com Hitler, Stalin, e vai vários ditadores, e termina, esqueci o nome agora, o ditador da Coreia do Norte, dizendo que lá o manual foi o mais perfeito, porque até hoje passa de pai para filho, para neto, mas não são nem criativos, o manual é sempre o mesmo, da mesma forma que esse populismo extremista, dessa extrema-direita. Vamos atacar o judiciário. A questão aí do manual do ditador, que o ministro fala, que a Netflix tem lá um documentário com 5 ou 6, o senhor será o 7º. Mas eu vou mostrar no final de todo o vídeo porque eu lhe chamo de ditador da toga. Agora, olha a sua palavra aí. A sua palavra é uma palavra ideológica, é o que a esquerda usa. Populismo extremista da extrema-direita. Que o senhor já disse em outro discurso que tem que ser combatida na América Latina. Essa é uma fala da esquerda para rotular a direita. Mas o senhor não fala do populismo extremista da extrema-esquerda, que aqui no Brasil é Lula. O senhor não ataca o extremismo populista da extrema-esquerda de Ortega, de Nicolás Maduro e de outros. Então, essa, ministro, é uma fala que mostra que o senhor não é imparcial. Como magistrado da mais alta corte, o senhor tinha que ser terrivelmente imparcial. O senhor é parcial, o senhor tem lado, o senhor ataca a direita usando o mesmo discurso ideológico da esquerda. Essa que é a verdade. Agora, vamos para uma outra fala dele. Vamos para o enfrentamento. Vamos usar nossas milícias digitais para desacreditar o judiciário, atacando não só o poder, como os membros do poder judiciário, que foi o que foi feito no Brasil. Você está acompanhando o discurso, ele está falando da milícia digital da extrema-direita. E ele utiliza a mesma palavra que a esquerda usa em seus discursos. Quando eles criticam, é crítica. Quando eles são criticados, é ataque. Eu quero fazer uma pergunta ao ministro, juristas, advogados e gente do povo. Onde é que na Constituição está escrito que o STF e seus ministros são incriticáveis? Onde é que é? Onde é que está? Na Constituição que você não pode criticar poder executivo, legislativo, judiciário, não pode criticar as instituições democráticas em lugar nenhum. Mas eu vou fazer um desafio ao ministro Alexandre de Moraes. O senhor comanda um inquérito das milícias digitais. Por que o senhor não mandou investigar a Mediate? A Mediate é uma plataforma que tem mais de 400 sites, e a maioria de esquerda e de artistas. Por que o senhor não mandou a Polícia Federal na casa dessa gente, aprender celular e computadores? Por quê? Porque o senhor vai descobrir a verdadeira milícia digital que é da esquerda. E vai chegar no governo Lula. É por isso. E aí, como o senhor tem lado, o senhor ataca a direita. Isso é uma vergonha. Vamos então à outra fala do ministro. Porque no Brasil esse ataque ao judiciário foi muito mais amplificado, porque no Brasil existe a justiça eleitoral. Então, ao mesmo tempo, o ataque ao segundo pilar da democracia, os instrumentos que levam à democracia, o voto, e o terceiro pilar, a independência do judiciário, no Brasil isso se misturou, porque é o poder judiciário, por meio da justiça eleitoral, que organiza, realiza, administra e julga as eleições. Segundo ele, os ataques ao judiciário é porque a justiça eleitoral que representa o judiciário e comanda todo o processo eleitoral, né? Então, por causa das eleições, eles recebem ataque. Eu vou avivar a memória do ministro e de todos vocês. Quando Alexandre de Moraes assumiu o TSE, foi baixada uma resolução ao arrepio da lei, dando a ele todo o poder, para ele poder suspender rede social de quem bem ele entendesse, de quem bem ele quis, e não quer receber crítica, que ele chama de ataque, não quer ser criticado por uma homologação
Gente, é um negócio assim assustador, minha gente. Uma resolução frontalmente contra ao arrepio da lei eleitoral e não quer ser criticado? Conta outra. Vamos ao próximo vídeo. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições. É verdade, não podemos baixar a guarda. É o que nós fizemos no dia 25 na Paulista, porque o povo é o supremo poder acima do judiciário, do executivo e do legislativo. E nós não vamos ser enganados por pseudos salvadores da democracia que rasgam a Constituição a seu bel prazer. Nós fizemos isso na Paulista. Temos que fortalecer a democracia. E fortalecer a democracia é respeitar a vontade soberana do povo. Vamos ao próximo vídeo? E regulamentar o que precisa ser regulamentado. Nós não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. Eu brinco sempre, uma brincadeira séria, que para mim bastaria um artigo na lei. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Essa parte do discurso é a cereja do bolo. Eu vou destacar 4 coisas. Que a regulamentação das redes sociais é mentira. Dizer que isso vai contra a liberdade de expressão, não, é verdade. E eu vou provar com o seu ato. Em 2023, o senhor suspendeu o Telegram, que emitiu um alerta às pessoas dizendo do perigo de se aprovar o PL 2630, o PL da censura. O senhor suspendeu o Telegram. Agora, olha o que o jornalista internacional da Globo, Jorge Pontual, falou sobre o seu ato. Preste atenção, povo brasileiro. Ele diz o seguinte: fico surpreso de ver jornalistas defender a censura. Agora, olha isso aqui. Uma autoridade não pode decidir o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news e o que não é. Cabe às pessoas, ao público, aos cidadãos decidirem. Onde nos Estados Unidos e na Europa tem alguém censurado porque xingou a autoridade, xingou a instituição, xingou líder religioso ou políticos? Em lugar nenhum. Essa que é a questão. Se não fosse a nossa ação com outros, essa porcaria tinha sido aprovada. O relator, um comunista relator de projeto de fake news, teve que retirar. Ministro, você não tem moral para falar de liberdade de expressão? Você não tem moral para falar de democracia? Discurso de ódio? O senhor está usando novamente a narrativa da esquerda para tentar calar seus opositores. Porque quando eles falam é crítica. Quando o opositor critica, é discurso de ódio. Deixa eu dizer uma coisa, ministro. Entra nas minhas redes sociais para ver o xingamento. Ladrão, tem que ir para a cadeia. Rouba o povo. É um demônio, tem que ir para o inferno. É a liberdade de expressão, que é só palminha, que é fotinho de coração e de palminha. Quem não quer ser criticado, fique calado. Faça como os ministros das diversas supremas cortes do mundo fazem. Se calam para ficar isento. Vocês vêm para fora, vocês emitem opinião política, querem o quê? Ministro, o que não pode é vocês usarem o poder e a caneta de vocês para cercear a liberdade do povo. Isso é que não pode. Minha gente, tem um ditado aí que diz que quem não quer brincar não desça pro play. Agora, olha essa frase desse ministro. Um cara com a inteligência dele fala isso. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Significa, então, que o que pode no mundo real, pode no mundo virtual. E o mundo real tem xingamento, tem deboche, contraditar o outro,
falar o que a pessoa pensa e o outro não gosta. Então isso pode na rede social? O senhor está contradizendo toda a sua construção. Agora, escuta essa. O que as mídias tradicionais não podem fazer, senão elas serão responsabilizadas, também no virtual não pode. Como? Mídias tradicionais são responsabilizadas? Está lotada de fake news dessa gente. Vou contar uma minha. A revista Forbes publicou que eu era um dos 4 pastores mais ricos do Brasil, com patrimônio de 150 milhões de dólares. Isso foi notícia em todo o Brasil, me caluniaram, me difamaram, eu pedi para eles reconsiderarem, não deram nem pelota, eu entrei na justiça, depois de 1 ano, sabe como é que a justiça é lenta? Eu consegui que eles chegassem, fizessem um acordo comigo e se retratassem. Aí eu pergunto a vocês, quem divulgou em primeira página essa calúnia? Quantos se retrataram? Nem 10%. Que história é essa? Que mídia tradicional é responsabilizada? Em que país o senhor está? Isso é uma brincadeira. Agora vamos para a última parte da palavra dele e também a última parte da minha palavra. E o mundo, não só o Brasil, está percebendo isso. E não é só em relação à democracia, ao ataque à democracia. O número de suicídios de adolescentes por bullying virtual aumentou na Europa tremendamente. Ah, cresceu o bullying na Europa? Então eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor comanda o inquérito das milícias digitais. O que o senhor fez contra essa página de fofoca Choquei, responsável por um suicídio de uma moça? Até agora, notícia nenhuma. Ah, ataque à democracia? Eu vou provar que o senhor é que tem atacado a democracia, por isso lhe chamo de ditador da toga. O senhor rasgou o artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão, cerceando vários brasileiros. O senhor rasgou o artigo 5º, inciso 16º, onde a manifestação é livre. Milhares de brasileiros que meses estavam pacificamente em frente ao QG foram levados presos. O senhor rasgou o artigo 5º, inciso 55, onde todo brasileiro tem direito ao duplo grau de jurisdição, isso é, recorrer a diversas instâncias. O senhor levou para o Supremo gente que não tem foro, incluindo o Bolsonaro, porque o artigo 53 e 102 da Constituição diz quem tem foro no Supremo. O senhor rasgou o artigo 220, parágrafo 2º, estabeleceu censura até para plataformas. O senhor rasgou o artigo 53, fazendo com que redes de deputados e senadores fossem cerceados e prendendo deputado. O senhor rasgou o artigo 129, onde o Ministério Público é o senhor da ação penal. O senhor comanda um inquérito ilegal e imoral das fake news. O senhor mandou investigar, mandou a PF na casa de brasileiros que teve uma discussão no aeroporto de Roma. O senhor ainda se tornou assistente de acusação, não liberou os vídeos, ainda bem que um delegado macho mandou as favas, essa palhaçada. O senhor deu uma entrevista para a Globo, dizendo em alto e bom som que nesse pseudo-golpe tinha uma armação para matá-lo. O senhor é vítima, então o senhor não pode estar na frente desse inquérito. O senhor rasga o devido processo legal. O senhor é vítima, o senhor não pode investigar, o senhor não pode acusar, o senhor não pode julgar. Isso é uma afronta, isso é uma aberração. E quer que eu me cale? O senhor tem afrontado o povo brasileiro e a Constituição. Tenho dito, o senhor é o ditador da toga do Brasil. A democracia no Brasil está em perigo, minha gente. Essa que é a verdade. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. Brava gente. Então, você vê nesse vídeo, você entende que o Alexandre de Moraes pegou para lá frente agora uma pedra pesada, né? Carregar uma disputa com o Malafaia, né, o Silas Malafaia. Você vê que o Silas Malafaia, ele tem inteligência cognitiva, né? Ele raciocina e interpreta e fala, ele tem essa fluidez na sua oratória. Por quê? Porque ele faz isso a vida inteira, né? Esse é o dom do Malafaia. E você vê que o Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes é limitado na sua fala. Então, essas colocações de Alexandre de Moraes só fragilizam o Alexandre de Moraes e ele vai ficando isolado, tá certo? Eu vou adiantar o vídeo aqui do Malafaia, porque ele começa a cantar aquela música agora.
né? E aí mostra a população cheia. Eu sei que vocês iam querer ver isso, mas agora vamos lá para a Suprema Corte, né? Vamos entender o que acontece lá na Suprema Corte. O isolamento do Alexandre de Moraes, né? Já teve aquele fato dele se candidatar a vice-presidente do STF, né? E ter só um voto, o voto dele, né? Ou seja, a turma que está ali fala assim, olha, nós temos que engolir o Alexandre de Moraes, mas nós temos que aprender a colocar o Alexandre de Moraes no lugar dele, né? Por quê? Porque, tudo bem, ele foi a bucha de canhão que a gente precisou para fazer o 8 de janeiro, para, entendeu? E colocar de novo o Lula no poder, mas o 8 de janeiro flopou. Se não tivesse existido o 8 de janeiro, seria mais fácil para o governo sustentar, né? Apesar da forma como foi feita a eleição. Mas com o 8 de janeiro, e o 8 de janeiro flopado, né? Ficou ingovernável a partir de então. Então, a sociedade já se posicionou, né? E agora ela busca resgatar a democracia e as instituições. Então, ela cobra dos seus membros, olha, ou vocês se enquadram dentro do papel de vocês, ou vocês vão tornar a situação insustentável. E aí, a ficha está caindo para alguns, entendeu? O Alexandre de Moraes, ele não tem outra alternativa, ele tem que avançar. Por quê? Porque ele é a bucha de canhão, é o cara que ficou na frente, entendeu? Ele está ali como diz assim, porta-estandarte da narrativa do governo. E aí o homem está, como se diz assim, é um caminhão em ladeira abaixo, sem freio, sem controle. E aí o Supremo tem que começar a puxar para ver se consegue, né, puxar o freio de mão para ver se segura o Alexandre de Moraes. Então, acompanhe esse raciocínio aqui, ó, vocês vão entender o que eu estou falando. Lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, sim, decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Claro. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais, apesar da maioria ter dito isso. Estamos aplicando o artigo 16, abrindo a possibilidade, a partir de agora, de qualquer mini-reforma que seja publicada dias antes do ano eleitoral, da anualidade, nós simplesmente vamos lavar as mãos, né, porque só para a próxima eleição. Para a próxima eleição, essa regra pode mudar. Essa mesma regra, essa regra idêntica, o Congresso pode, faltando 3 dias para as eleições de 2026, ele edita igual, só que ao invés de falar 80-20, fala 82-21. Aí vai entrar com outra ação direta, não vai dar novamente porque não pode. Então, realmente, o perigo do precedente é muito grande. Então, o que o Alexandre de Moraes queria? Ele queria mudar a regra do jogo depois das eleições. Ou seja, tinha uma regra estabelecida pelo próprio Poder Judiciário, né, que ganha as eleições quem agir dentro dessa questão, preencher esses requisitos. O que aconteceu? Aconteceu que as pessoas foram eleitas dentro da regra vigente, foram diplomadas, entendeu? Assumiram seus cargos, e aí o Alexandre de Moraes quer mudar a regra depois para tirar, parece que 7 deputados do PL, entendeu? Caçar 7 deputados do PL para poder colocar outros deputados que provavelmente serão de esquerda e que vão aumentar a base do governo do Lula. Então, olha que absurdo. Aí bateu, né? Falar, olha, até o Barroso falou, gente, a gente já está numa situação difícil, né? Tá difícil para a gente,
Né? O 8 de janeiro já falou, pô, eu já tive aquela fala infeliz lá na Uni, estou pagando meus pecados por isso. Agora, eu tenho que frear o Alexandre de Moraes. Não podemos. Nós estamos com o filme queimado na opinião pública. Então, agora pega esse momento aqui do Barroso. Vamos lá. Aí vai entrar com outra ação direta, não vai dar novamente porque não pode. Então, realmente, o perigo do precedente é muito grande. Primeiro, acho que o Supremo tem maus antecedentes na interferência em questões eleitorais. Aí me parece que claramente nós estamos interferindo no processo eleitoral, porque remover um candidato já investido no cargo, portanto eleito e considerado eleito e diplomado, evidentemente que eu acho que isso é uma interferência com o processo eleitoral. Evidentemente vai prevalecer a posição da maioria pela inconstitucionalidade. Eu acho que nós estamos mudando a regra do jogo quando já se sabe quem vai ser beneficiado, que eu também considero problemático, porque quando se discute uma questão em abstrato, antes do processo eleitoral, você ainda pode dizer que não sabe se está beneficiando A ou B. Mas depois que os nomes já estão definidos, já se sabe quem perde e quem ganha, eu acho que essa é uma interferência no processo eleitoral. Então, o que o Barroso entendeu? Olha, nós estamos, o TSE, o Supremo, nós, né, ele entende que o nosso moral está baixo, né? Ele fala, como é que ele fala no começo aqui? Ó, nós não temos bons antecedentes. Quer ver? Olha aqui, presta atenção. O antecedente é muito grande. Primeiro, acho que o Supremo tem maus antecedentes na interferência em questões eleitorais. Então, essa tem maus antecedentes. Caiu a ficha para o Barroso, entendeu? Ou ele se afina com as ruas, ou ele vai ficar no lugar nenhum. Ou ele consegue trazer o Alexandre de Moraes, né, para o raciocínio lógico, né, ou o Alexandre de Moraes vai colocar o Supremo numa situação difícil, né? E agora, já estamos com 42 minutos, tem a cereja do bolo que eu quero mostrar. Por que o Barroso fala que o Supremo, quer dizer, a Justiça Eleitoral tem maus antecedentes? Preste atenção nessa fala desse advogado, na hora que ele estava defendendo a cassação da chapa Lula-Alckmin. E aí a gente encerra esse vídeo de hoje. Mas antes, vou falar mais uma vez, não deixe de dar uma contribuição aí, viu, gente? Hoje é dia 4 de março, vence a minha fatura. Está faltando isso aqui, ó, menos de R$50 para mim fechar essa fatura. E eu aposto nessa Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o vídeo 200. Já avançamos muito. Agora vamos terminar com a fala desse advogado para vocês entenderem, né, os maus antecedentes que Barroso fala da Justiça Eleitoral. Em primeiro turno, Espera aí. Voltar para o começo aqui para a gente não perder. Ação judicial eleitoral em virtude de ação de investigação judicial eleitoral em virtude de uso indevido dos meios de comunicação, tendo como fundamento o cerne, mas não único, há vários outros, fala do presidente Lula no início do dia das eleições, em primeiro turno, a moda de verdadeiro comício eleitoral. Essa fala foi transmitida ao vivo pela imprensa e repercutida em outros canais ao longo do dia e em diversas redes sociais. Ou seja, o então candidato Lula ocupando um púlpito montado para a imprensa na manhã do primeiro turno, fez ato de campanha real e efetivo. É simples assim. O pronunciamento transmitido ao vivo pela CNN a partir de 8h53 da manhã também recebeu desproporcional destaque pela Rede Globo durante a central das eleições às 14h21. Repita-se, durante a votação.
de modo a atingir um número, claro, exponencial de eleitores. O ilustre corregedor já pôde divisar a gravidade dos fatos, potencial, quando recebeu a inicial. Confira esse trecho da decisão que fornece balizas importantes para o julgamento de hoje, especialmente a míngua de relatório. Peço a licença para fazer algumas citações rápidas. As palavras do corregedor. A conduta imputada na inicial consiste na disseminação massiva de propaganda irregular na data do pleito, perpetrada pelo primeiro investigado por meio de entrevistas e comício de caráter eleitoral. A gravidade no uso dos meios de comunicação decorreria do destaque desproporcional conferido à candidatura, com potencial impacto na escolha de milhões de eleitores e eleitoras que foram expostos às mensagens em momento no qual a legislação não mais permite atos de campanha. A petição inicial foi instruída com links e vídeos que demonstram a cobertura abrangente dada pelas emissoras a atos do primeiro investigado na data do primeiro turno. Há um reconhecimento claro de que a inicial estava devidamente instruída. E prossegue o ilustre corregedor nas suas palavras. Sobre o ponto, nota-se, quanto à entrevista coletiva concedida na parte da manhã, que efetivamente foi proferido discurso de caráter eleitoral, em horário no qual estava em curso a votação. Essa situação já está assentada. E o relator passa a transcrever longos trechos do discurso de Lula. Solicito licença para uma leitura rápida, inclusive a falta de relatório será mais esclarecedor. Palavras do discurso. Eu não poderia deixar de dizer para vocês que há 4 anos atrás eu não fui votar porque eu tinha sido vítima de uma mentira nesse país e eu estava detido na Polícia Federal. Estou aqui votando com o reconhecimento da minha total liberdade e com a possibilidade de voltar a ser presidente da República para tentar fazer o país voltar à normalidade, para tentar fazer esse país voltar a cuidar do seu povo, para tentar fazer esse país ter emprego, salário, educação, saúde, a ter respeito com cada ser humano, nunca mais permitir que esse país tenha um presidente da República que trate com o desrespeito que foi tratada a pandemia de Covid nesse país. Que nunca mais se tenha um presidente que permita que morra tanta gente por irresponsabilidade do presidente. Nós vamos ter que cuidar desse país e de cada um dos 215 milhões de habitantes como se fosse um filho, como se fosse um irmão, uma mãe, um pai, porque esse país precisa finalmente recuperar o direito de ser feliz. Nós não queremos mais ódio, nós não queremos mais discórdia. E realmente continua o candidato Lula. Sim, excelências, o discurso foi longo. Eu estou votando outra vez no 13. E esse 13 sou eu mesmo. Estou muito feliz. Acho que a gente ganhando as eleições aqui, ganhando as eleições em São Paulo, eu tenho certeza que o Alckmin e eu, junto do povo brasileiro, a gente vai dar conta de fazer esse país voltar a ser feliz. Palavras do discurso. E, ao final, concluiu o ilustre relator na decisão de recebimento da inicial. A narrativa, em tese, é passível de se amoldar à figura típica do uso indevido de meios de comunicação social, havendo elementos suficientes para autorizar a apuração dos fatos e de sua gravidade. A inicial preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual a recebo. Esses são os fatos devidamente delimitados no despacho de admissibilidade da inicial. Pois bem, a partir do conteúdo descrito, forçoso concluir que o discurso ostentou um caráter eleitoral, pode-se dizer, clássico. Enaltecimento da própria história. Variadas promessas de campanha em todas as áreas, como foi lido aqui. E, claro, não poderia faltar, numa campanha tão aguerrida, críticas fortes e variadas ao adversário, então presidente da República. Ora, a proibição de propaganda eleitoral no dia das eleições, isso é inconteste. E o fato é grave. É um fato capaz, em tese, de constituir até crime. Destacam-se os artigos 39 e 45 da Lei das Eleições. O artigo 5º
da resolução TSE número 23.610 de 19 e o artigo 240 do Código Eleitoral. Peço licença pela clareza do dispositivo para ler o parágrafo único. É vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. Não se olvida que os tipos acima indicados, descritos aqui, poderiam desafiar ações com rito próprio, uma representação, propaganda eleitoral, ou então até notícia-crime, diante do que foi feito aqui. Ocorre que essas várias infrações difundidas em série, elas consubstanciam lastro para essa AIGE, né? Efetivo uso indevido dos meios de comunicação. E esses fatos se revestem, na visão da acusação, de efetiva gravidade, tanto quantitativa como qualitativa. A primeira, claro, revelada pelo alcance das emissoras de TV, em que o candidato Lula, como visto aqui, como fiz questão de destacar, Lula discursou por longos espaços de tempo. A TV, como se sabe, é concessão pública e tem um alcance bastante diferente das redes sociais. Ela atinge indistintamente eleitores, apoiadores, não apoiadores e indecisos. E a Rede Globo comemorou os índices recordes de audiência em sua cobertura exatamente no dia das eleições, onde perpetradas essas condutas tão graves. Já o viés qualitativo decorre do desrespeito direto, como visto o conteúdo das normas é claríssimo, e sucessivo das normas eleitorais. No dia das eleições, mais do que isso, enquanto ocorria a votação, aberta a votação, 8 horas e 53 minutos do dia das eleições, o presidente Lula estava discursando ao vivo. Flagrante ofensa à liberdade dos eleitores e à normalidade das eleições, numa eleição tão apertada. Como bem observa Maria Isabel Trajano e outros em uma obra coletiva, peço licença por um rápido destaque, importante não olvidar que aos candidatos e às agremiações restou garantido prazo amplo para a tentativa de convencimento do eleitorado. O dia da eleição é reservado à reflexão do eleitor e qualquer abordagem que lhe venha fazer o candidato ou alguém em seu favor, buscando convencê-lo ao voto, é crime eleitoral. Trata-se, de fato, com todo respeito, de invulgar gravidade. Não se tem memória ou registro de que qualquer outro candidato em pleito à presidência da República tenha contado com um palanque para discursar no dia da eleição, logo que aberta a votação. Os eleitores a caminho, ouvindo rádio, vendo a televisão, a caminho da votação, ouvindo o presidente Lula discursar, com o conteúdo que o próprio corregedor reconheceu, de caráter evidentemente eleitoral. Foi lido daqui, são promessas de campanha, críticas ao candidato, enaltecimento da sua própria história. Não se olvida que as emissoras podem, claro, e fazem a cobertura do comparecimento dos candidatos à urna. Mas é aquele comportamento tradicional, padrão, o candidato vota, acena, passa uma mensagem de esperança ao eleitor, só. Então, tudo isso, juntamente com o escândalo do radiolão no Nordeste, as blitz no Nordeste, que foi para conter a presença de eleitores nas sessões eleitorais, para diminuir a presença de eleitores nas sessões eleitorais, a publicação dos logs das urnas e interpretada depois de uma auditoria, que se chegou no esquema do mesário pianista, que gerou esse relatório, a posteriori, tudo isso faz com que a sociedade entendeu que, olha, realmente o ministro Alexandre de Moraes, na condução do processo eleitoral, foi tendencioso, tá certo? E a mídia, essa mídia tradicional que hoje está em lugar nenhum, por quê? Porque o que eles publicam não reverbera, e as pessoas foram para a rua porque elas convivem num novo lugar comum, onde a informação flui
como aqui você está me acompanhando agora e escutando isso, entendeu? Então a ficha começou a cair. Olha, era necessário fazer, né, um ato tipo 8 de janeiro para manter a autoridade do governo imposta, né, para colocar medo na população, para que ela parasse de protestar, porque as evidências da forma como foi conduzido o processo eleitoral foi tão clara, tão visível aos olhos da população, né, que a indignação tomou conta da sociedade brasileira. E aí foi necessário que a esquerda pensasse nesse 8 de janeiro, estilo Capitólio lá dos Estados Unidos, né, para ganhar tempo e para ganhar musculatura para poder implementar, né, se implantar dentro do sistema governamental. Só que, desde então, o governo não está conseguindo governar, né? Nós estamos com assim, um caminhão ladeira abaixo sem freio. E aí cai a ficha agora para o Barroso, né, que percebe que a multidão tomou conta das ruas, porque ela entende que realmente, né, a sociedade tem um entendimento claro do que foi as eleições de 2022. Né? Então, eu vou encerrar com essa fala do ministro Barroso, né, confrontando o Alexandre de Moraes, que queria mudar a regra ainda da eleição passada para tirar 7 deputados, provavelmente do PL, para colocar deputados de esquerda. Então, veja bem, vamos terminar com essa frase. Tá? E no final, depois, já está terminando, se você chegou até aqui, parabéns, não esqueça de colocar uma ajudinha para a gente aí no jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas se vocês puderem aí contribuir com a CCI, nós vamos ficar muito agradecidos. Vamos terminar com a fala do Barroso. Então, realmente, o perigo do precedente é muito grande. Primeiro, acho que o Supremo tem maus antecedentes na interferência em questões eleitorais.